Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Olá, estamos aqui para mais um momento de preparação para a sua prova da AMC. Temos então um edital na iminência de divulgação e sabemos que nada melhor do que começar um estudo prévio, totalmente focado naquilo que vai cair na sua prova e nada melhor do que fazer isso por meio da resolução de questões. Então, eu, professora Emily Albuquerque, venho com vocês aqui para tratarmos da disciplina de Direito Constitucional, abordando as melhores questões focadas no teu edital da AMC. Nós vamos ver aqui tanto a última prova da AMC, como questões mais recentes envolvendo a banca ímpar, para que a gente possa compreender como ela vai cobrar direitos e garantias fundamentais e administração pública. Então vamos falar um pouco desses dois conteúdos através de questões. E tenha certeza, quando se estuda a teoria, é necessário sim colocá-la em prática. E a resolução de questões é o melhor instrumento para você praticar a teoria. Assim como também, aqui eu vou ver a questão com vocês e explicar item por item, deixando muito clara e consolidada essa teoria para vocês. O direito constitucional, que está dentro de um normativo próprio, que é a Constituição Federal de 88, mas que, embora seja uma prova de nível médio, com toda certeza o IMPA vai cobrar na AMC alguns entendimentos jurisprudenciais básicos e alguns entendimentos doutrinários. Então, por isso que é importante que você fique comigo aqui até o finalzinho da aula, para que nós possamos entender esse conteúdo dentro das questões. Tá legal? Então, me acompanha aqui pelo quadro. Primeira questão é logo uma questão sobre direitos e garantias fundamentais e ela pede base prevista na jurisprudência do Supremo. Primeiro, o que é jurisprudência? A jurisprudência é um entendimento dos tribunais acerca de alguma matéria. Por quê? Porque a lei nem sempre é capaz de prever toda e qualquer situação, sem falar que, às vezes, ela vem incompleta, ela precisa de uma regulamentação. Então, é justamente essa necessidade de regulamentação que muitas vezes faz com que o Supremo ou os demais tribunais criem entendimentos jurisprudenciais. E assim, esse entendimento ele pode complementar um aspecto constitucional ou até mesmo alterá-lo diante de um caso concreto. E o que seria um direito e garantia constitucional? Nós temos inicialmente os direitos humanos, que consistem na proteção do indivíduo, do ser humano em qualquer local que ele esteja. Ou seja, o direito humano protege o ser humano internacionalmente com base em acordos e tratados. Quando um país decide tornar-se um país humanitário, ele incorpora referidos direitos humanos na sua legislação, criando exatamente aquilo que chamamos de direitos fundamentais.
Então, a questão aborda esses aspectos. Vem comigo para os itens, porque a banca quer entendimento jurisprudencial. Olha a primeira questão. É considerada discriminatória qualquer exigência de ordem etária para efeito de ingresso no serviço público. Está errado. E pode, professor, exigir idade? Pode, especificamente em alguns cargos militares. O problema da questão é que quando ele coloca é discriminatória qualquer exigência de ordem etária. Aí está falso. É discriminatória, sim, exigência de idade máxima quando não há justificativa para tanto. Por exemplo, concurso da AMC, que é um cargo de natureza administrativa, realmente não pode ter exigência de idade. Mas algumas áreas é possível, como área militar. Então, está errado por conta do qualquer exigência. Vejamos o B. As violações aos direitos fundamentais são praticadas apenas no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado. Falso. O direito fundamental ele é horizontal. Ele se aplica, sim, nas relações entre o particular e o Estado, mas ele também é aplicado quando se trata de relações envolvendo dois particulares, por exemplo. Falso. Então, é caráter horizontal. A proteção aqui dos direitos fundamentais é em caráter horizontal. C. Alguns direitos fundamentais, como a vida, têm caráter absoluto. Falso. É o item D. Os direitos fundamentais não têm caráter absoluto porque a maior parte deles possuem exceções. Claro que você vai encontrar aqui uma regrinha absoluta. Por exemplo, eu te digo na Constituição que é vedada a tortura. É vedado qualquer tipo de tortura, tratamento desumano, degradante, humilhante. Completamente vedado, sem exceções. Tá aí uma situação que não tem exceção. Mas, regra geral, os direitos não têm caráter absoluto. Primeira questão, jurisprudencial, envolvendo direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, e a resposta é letra D. Segunda, de novo, segundo a jurisprudência, novamente do Supremo. A. Em se tratando de mandado de segurança coletivo, impetrado por sindicato, que é um dos legitimados ativos, é indevida a exigência de 1 ano de constituição e funcionamento, porquanto esta restrição destina-se apenas às associações. Está correto. Mas para você entender melhor, vamos aqui para o quadro, relembrar o que é um mandado de segurança e o que seria um mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança, portanto, é um remédio constitucional. É um remédio constitucional que é considerado residual, porque ele vai ser utilizado quando estivermos diante de um abuso de poder, mas não couber nem habeas corpus e nem habeas data. Então, vamos lá para a utilização. Ele é cabível diante de abuso de poder quando não couber, quando não for caso nem de habeas corpus e nem de habeas data. Então é assim, estou diante de um abuso de poder que viola minha liberdade de locomoção, habeas corpus. Estou diante de um abuso de poder que viola o meu direito à informação, habeas data. Então, se não couber nem o corpus e nem o data, mas ainda assim eu estiver diante de um abuso de poder, eu vou para o mandado de segurança. Por isso que eu digo que ele é uma ação residual, porque serve para o resto que sobra. Ok? Então, abuso de poder quando não cabível nem o habeas corpus e nem o habeas data. Primeira característica do mandado de segurança. Outro, exige o direito líquido e certo. O direito líquido e certo é aquele direito que já foi quantificado e qualificado. Eu sei exatamente qual é. Por isso que ele é líquido e certo. É a chamada prova pré-constituída. Não existe instrução probatória no mandado de segurança. Quando eu entro com a ação, eu já tenho a prova pré-constituída. Outro ponto. O mandado de segurança, ele não é gratuito. Ele exige advogado. Tem prazo para impetrar.
O prazo é de 120 dias a contar do conhecimento do abuso de poder. 120 dias. E quem são os legitimados? Aqui, qualquer pessoa pode impetrar contra qualquer um, sendo que esse qualquer um deve ser autoridade pública ou pessoa jurídica atuando em nome do poder público. Aí temos dois tipos de mandado de segurança, que é o que me interessa nessa questão. Quais são as espécies? Eu tenho o individual, que pleiteia o direito de uma individualidade de pessoas, mas eu também tenho o coletivo, que pleiteia o direito de um grupo de pessoas. Quem é o coletivo? Aí vem o partido político. Só que não é qualquer partido político, é um partido político que tenha pelo menos um representante junto ao Congresso Nacional. Vem as entidades de classe. Vem o sindicato, que representa a categoria, e vem a associação. Como é muito fácil criar uma associação, então para evitar que ela seja criada com o único intuito de ingressar com o MS coletivo, exige-se que ela esteja em pleno funcionamento há pelo menos um ano em defesa de seus associados. Então, de todos aqueles que impetram MS coletivo, o único que vai exigir um ano de funcionamento é a associação. Os demais não vão exigir. Então, diante disso, o nosso item A está correto. Em se tratando de mandado de segurança coletivo, que está no inciso 70 do artigo 5º, se for impetrado por sindicato, é indevida a exigência de um ano, porque ela se restringe apenas às associações. Perfeito. É o artigo 5º, inciso 70, quando fala justamente do mandado de segurança coletivo. Os demais devem estar incorretos. O item B diz que o direito adquirido é oponível à mudança de regime jurídico de servidor? Não. Porque regime jurídico eu só tenho quando eu realmente comprovo que eu tenho idade e tempo de contribuição consolidados. C. A gratuidade do registro civil de nascimento e óbito deve ser reconhecida tão somente a pobres? Não. Segundo a jurisprudência, segundo a Constituição é só para os necessitados. Segundo a jurisprudência, a gratuidade do óbito e nascimento vai ser para aquele que pedir. E o D. A aplicação do princípio da verdade real permite que em ação de investigação de paternidade, o réu seja obrigado à coleta de material para o exame de DNA? Não, eu não posso obrigá-lo. Mas, se ele se nega, ele vai só ter que pagar a pensão alimentícia, mas ele não é obrigado a fazer o DNA. Então, a nossa segunda questão, letra A. Terceira questão. Ele diz: em relação aos direitos políticos previstos na Constituição, assinale o correto. O que é o direito político? O direito político é o direito que nós temos de participar da vida política do nosso país, tomando decisões de forma direta ou indireta. Direta através do plebiscito, referendo, iniciativa popular, e indireta por meio do voto. Vamos aqui para algumas características, então, dos direitos políticos. Letra A. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios, sim. Para os maiores de 16 anos, não. Para esses, eles são facultativos. Olha, quando eu aprendo sobre o voto, eu tenho que lembrar que o voto ele é direto, secreto, universal e periódico. O voto não é obrigatório, porque existem 3 situações de facultatividade do voto. Por isso que eu tenho que ter cuidado com essa frase. O voto é obrigatório, nem sempre. Existem as hipóteses de facultatividade do voto. Em que situações o voto será facultativo? Daí a primeira, maior de 16. Aquele que está entre 16 e 18 anos, se quiser, pode sim votar. Segundo grupo, maiores de 70 anos, não são obrigados a votar. E o terceiro grupo, os analfabetos, que também não são obrigados a votar. Pronto. Esses são os 3 grupos que vão ter a chamada facultatividade do voto. Por isso que está falso aqui o item A. B. O alistamento eleitoral é obrigatório para os analfabetos? Também não. E C. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos. Vejam bem, o alistamento eleitoral é o direito que ele tem de ir lá e se alistar, e o voto, analfabeto não é obrigado a votar. Não é obrigado a votar. Ele é proibido de ser votado. Então,
Aqui, pelo que eu estou vendo, a questão parece muito simples, mas não é. Ela traz uma dificuldade aqui. Ela está diferenciando alistamento eleitoral e voto. Agora que eu observei que ela está diferenciando alistamento eleitoral e voto, porque não tem o mesmo conceito. Uma coisa é votar, outra coisa é ter o título, é ter feito o alistamento eleitoral e possuir um título de eleitor. Então, é justamente o que ele pergunta aqui. Portanto, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para o analfabeto. Agora, o alistamento eleitoral é facultativo para o menor de 18 anos? Na verdade, não é só o alistamento eleitoral, é o alistamento eleitoral e o voto. Poxa, essa questão aqui merecia até um recurso, porque ela não fica muito clara. Mas o item correto aqui, então, é o item C. O item correto é o que trata do alistamento eleitoral e o voto como facultatividades para os analfabetos. Mas tem sim uma diferença entre o alistamento eleitoral e o próprio voto. Existe uma diferença entre os dois institutos, tá bom? Então, terceira questão, letra C. Vamos para a quarta. Em relação aos direitos e garantias, vamos lá para a jurisprudência do Supremo. Assinale o correto. Letra A. Só é lícito o uso de algemas. Só é lícito o uso de algemas em caso de... Isso aqui é uma súmula vinculante. Estamos diante aqui de uma questão envolvendo a súmula vinculante número 11 do Supremo. O que é uma súmula vinculante? A súmula vinculante, como o próprio nome já diz, ela vincula. Ela obriga todos os órgãos do Judiciário, salvo o Supremo, todos os órgãos do Executivo e os órgãos do Legislativo, salvo quando eles estão exercendo a função típica de legislar. Ela obriga todas essas estruturas a cumpri-la. Tem várias súmulas. A súmula vinculante número 11 é a que trata do uso moderado de algemas. Ela não proíbe o uso de algemas, ela pede que ela seja utilizada de forma moderada para evitar constrangimento, violação à intimidade, vida e honra da pessoa. Então, é possível usar algemas, sim, somente em 3 situações. Aí você vai gravar da seguinte forma. O uso de algemas somente em 3 situações. A dica aí, o bizu é o PRF. Só vai utilizar algemas em caso de perigo do preso, resistência e fuga. Nos demais casos, evita-se a utilização de algema porque ela pode ser considerada constrangedora e viola o princípio da presunção de inocência. É exatamente o que nós temos aqui na letra A da questão de número 4. Ela diz assim: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, fundado o receio de fuga e perigo à integridade física própria ou alheia por parte de preso ou terceiro. E ainda assim tem que justificar a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente. Perfeito, então, é a letra A. Observem, eu não estou proibindo o uso de algema. Eu não estou dizendo que a autoridade está proibida de algemar o preso. Eu estou dizendo que ela só deve ser utilizada quando de fato ela for necessária. A ideia aqui é evitar o uso abusivo da algema. Então, só vai utilizar em casos de perigo, resistência e fuga. Item A é o correto. Vejamos o erro do B. O sigilo bancário, que é espécie de privacidade, é absoluto? Gente, não tem direito absoluto, regra geral. C. O mandado de segurança é medida idônea para impugnar uma decisão que autoriza a quebra de sigilo, uma vez que podem resultar em constrangimento à liberdade? Se eu estou falando em liberdade, é habeas corpus. Mandado de segurança é ação residual. Só vai ser cabível mandado de segurança quando eu estiver diante de um abuso de poder e não couber nem habeas corpus nem habeas data. Falso. D. É ilícita a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores ou com a sua autorização sem a ciência do outro, quando há investida criminosa. É lícita, tá? Regra geral, não posso sair por aí gravando conversa de ninguém, não. Salvo se eu sou uma das interlocutoras e for utilizar aquela conversa para me proteger, para me defender de uma ameaça, por exemplo. Então, nesse caso aqui, é exceção, é lícita. Portanto, item correto da quarta questão, letra A. Quinta, em relação aos direitos e garantias constitucionais, segundo o Supremo, vejamos o item correto. Letra A. A impetração do mandado de segurança coletivo
por entidade de classe em favor dos associados, depende de autorização deles? Não precisa, porque eles já estarão devidamente representados. B. O direito de propriedade se reveste de caráter absoluto? Mais uma vez, não. Em regra, os direitos não são absolutos. C. O direito de edificar é relativo? Sim, porque condiciona-se à função social da propriedade. Certeza. Aqui são os incisos 22 e 23 do artigo 5º da Constituição. 22 e 23. O que é o direito de edificar? É o direito de construir. Por que ele é relativo? O terreno é meu, o dinheiro é meu, mas eu não posso construir como eu quiser. Eu tenho que respeitar a função social da propriedade. Por mais que seja uma propriedade privada, ela não pode prejudicar o coletivo, o interesse coletivo em mantê-la. Por isso que eu tenho que respeitar a função social. Item correto. É relativo. T. O judiciário pode substituir a administração na punição de servidor? Não. Isso aqui trata-se de um poder chamado poder disciplinar, que você estuda lá em direito administrativo. É o poder de aplicar sanções de natureza disciplinar. Falso. E aí, nossa quinta questão, item correto, é o C. Sexta questão. Em relação aos direitos e garantias constitucionais, segundo a jurisprudência do Supremo, marca aí o item correto. A. A extradição. O que é a extradição? A extradição consiste na devolução daquele que cometeu um crime para que ele seja punido, responsabilizado no local do cometimento do crime. A extradição está com previsão contida no inciso 51 do artigo 5º da Constituição Federal. Cuidado para não confundir extradição com asilo político. A extradição é a devolução de quem cometeu o crime. O asilo é a proteção daquela pessoa que está sendo perseguida ilegitimamente. Então, se a extradição devolve, o asilo protege. Olha o que diz, então, o A. A extradição será deferida pelo Supremo, tratando-se de fatos delituosos puníveis com prisão perpétua? Não. Se a prisão é perpétua, o Brasil não vai permitir que ele seja preso perpétuo, porque essa pena não existe no Brasil. Mas olha assim, a ressalva, a parte final é interessante. Se o Estado assumir, olha, se o Estado requerente assumir formalmente, quanto a ela, perante o governo brasileiro, o compromisso de comutá-la, ou seja, de trocar em pena não superior à duração máxima exigida na lei penal brasileira. Aí está correto. Vamos explicar essa história. Digamos que um mexicano pratica um crime na Guatemala e foge para o Brasil. O Brasil vai extraditar o mexicano para a Guatemala, porque foi lá que ele cometeu o crime. Ok. Mas se na Guatemala a pena daquele crime for perpétua? Pode? O Brasil não adota a pena perpétua. Então, o Brasil só vai extraditar o mexicano para a Guatemala se a Guatemala comprometer-se a não aplicar a ele uma pena que não esteja na nossa legislação. A pena aplicada a ele deverá ser compatível com a pena na nossa legislação. Por isso que o item A está correto. A extradição só vai ser deferida pelo Supremo quando houver essa compatibilidade. Claro que ele pode extraditar, mas tem que respeitar essa compatibilidade. Então, marca aí o item A, correto, é o entendimento jurisprudencial. Observem que essa prova que eu estou resolvendo com vocês foi do ímpar. Então, aquele candidato que fica na dúvida, será que o ímpar cobra jurisprudência para cargo de nível médio? Tá aí a prova. Eu já estou na sexta questão. Volta aqui comigo só para ver quantas questões cobraram jurisprudência. A primeira, a segunda, a terceira não. A quarta, a quinta, a sexta. Eu estou na sexta questão e já resolvi com vocês 5. 5 das 6 primeiras questões da prova da AMC, elaborada pelo ímpar, cobrou jurisprudência. Então, vejamos o B. Impede a extradição a circunstância do extraditando ser casado com brasileira? Não, não impede. Ser casado com brasileira ou ter filho que depende da economia paterna impede a expulsão, mas não impede a extradição, porque a extradição está associada a crime. É o princípio da territorialidade. Responde-se pelo crime no local do cometimento do crime. Então, nada de ser porque é casado ou tem filho que não vai ser extraditado. Vai. Ser casado com brasileiro ou ter filho brasileiro impede a expulsão. C. O brasileiro nato pode ser extraditado caso cometa crime contra a humanidade? Não.
Brasileiro nato jamais pode ser extraditado. Quem pode ser extraditado é o naturalizado, que também não deveria ser extraditado não, mas pode em duas hipóteses. Brasileiro nato jamais será extraditado e o naturalizado pode, se o crime for antes da naturalização ou se for envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes, ele pode sim ser extraditado, pouco importa há quanto tempo ele se naturalizou brasileiro. Isso aqui está no inciso 51, tudo isso aqui fundamento no artigo 5º, inciso 51 da CF. D. A garantia do direito adquirido impede a edição pelo Estado de norma retroativa em benefício do particular? Falso. Impede norma prejudicial. Então, é assim, nenhuma lei retroage. É a chamada irretroatividade da lei. A princípio, nenhuma lei retroage, salvo... Aí lá vai a exceção. A lei penal e quando for em benefício do réu. Se for em prejuízo, não retroage. Então, não impede. E assim, sexta questão, jurisprudencial, você marcou a letra A. Sétima, de novo, segundo a jurisprudência. A. O princípio do devido processo legal, de acordo com a Constituição, refere-se apenas a procedimentos judiciais. Falso. Ele refere-se a procedimentos judiciais e administrativos. Mas o que seria mesmo o princípio do devido processo legal? É um princípio que diz que, seja no processo judicial ou no processo administrativo, ninguém pode ser condenado sem direito de defesa. Então, garante-se o devido processo legal, que engloba alguns direitos. Engloba o direito ao contraditório, ampla defesa e recurso. O direito ao contraditório é o direito que todos nós temos de apresentar a nossa versão dos fatos. É o direito que nós temos de contar a nossa história. Direito à ampla defesa é o direito que temos de apresentar nossas provas, lembrando que só serão admitidas no processo provas obtidas por meios lícitos. E o direito à ampla defesa, aos recursos, onde você pode recorrer enquanto não houver o trânsito em julgado. Então, está errado o item 1, porque não se limita a procedimento judicial, ele também vai atingir procedimentos judiciais, administrativos. 2. Em face da Constituição, o direito adquirido deve ser respeitado por qualquer espécie normativa, inclusive por emenda constitucional. Olha, o direito adquirido é aquilo que eu já incorporei ao meu patrimônio, é meu, então, desse modo, ninguém pode me tomar. Ele já é uma aquisição, ele já faz parte, então, da minha estrutura normativa do meu direito. Então, o direito adquirido deve ser respeitado em face de qualquer espécie, até mesmo de uma emenda que venha alterar a Constituição. Item correto. 3. Os tratados e convenções internacionais que ingressam no direito brasileiro sempre terão força normativa equivalente à emenda? Não. Nem sempre. Depende da matéria do tratado e depende do quórum de aprovação do tratado. Isso aí você encontra no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Super importante. O artigo 5º, parágrafo 2º, diz que o rol de direitos fundamentais presentes no artigo 5º é o mais importante, porém não é o único. Ele não impede que outros direitos sejam incluídos através de outros normativos, inclusive através de acordos e tratados internacionais. Agora, qual o status desse tratado internacional? Para ele ter status equivalente à emenda, é necessário que ele cumpra 2 requisitos. O primeiro requisito é a matéria. Ele tem que versar sobre direitos humanos. Então, não é qualquer tratado. E segundo, é o quórum de aprovação. Existe uma aprovação exigida para que ele tenha status de direitos humanos. Ele precisa de 3/5 dos votos nas 2 casas do Congresso Nacional, as 2 casas do Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele é bicameral, então ele possui 2 casas. Eu preciso do quórum nas 2 casas do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e em 2 momentos diferentes, ou seja, em 2 turnos. Se eu conseguir isso aqui, aí sim eu estou diante de uma equivalência à emenda. Então, o erro aqui é quando ele diz que é sempre equivalente à emenda, errado. O único correto, letra B. Questão bem interessante, toda é consolidada no artigo 5º e na jurisprudência. Aí vamos para a 8ª, que é uma questão de remédio constitucional. O que são remédios? São aquelas soluções que a Constituição oferece para proteger um direito fundamental quando ele for descumprido. A questão 8 diz:
O João, guarda municipal, foi preso em flagrante por ter cometido um crime fora do horário de serviço, enquanto estava de folga. Após a prisão, João foi mantido preso por tempo indeterminado sem ter sido apresentado à autoridade judiciária competente. Se ele foi preso por tempo indeterminado, sem comunicar à autoridade, a autoridade judiciária é obrigada a ser comunicada imediatamente. Se nada disso foi cumprido, estamos diante de um abuso de poder em relação a uma prisão. Qual o remédio cabível? Claro que é o habeas corpus. Por que não é o mandado de segurança? Porque o mandado de segurança é residual. Só caberia mandado de segurança se não houvesse outra forma de ingresso mediante corpus ou data. Então, o mandado de segurança é para impedir um abuso de poder, que nós temos sim na questão, mas de forma residual. Abuso de poder somente quando incabível o habeas corpus ou habeas data. Primeiro eu tento o HC ou HD. Não deu, é que eu vou para o mandado de segurança. Mandado de injunção, cabível diante da ausência de norma regulamentadora de um direito fundamental. É quando a Constituição me dá o direito, mas não me diz como colocar em prática. Cabível diante da ausência de norma regulamentadora de um direito fundamental. E o habeas data, busca-se o quê? Obter uma informação pessoal que esteja em posse do poder público ou retificar dados, quando não se prefira fazê-lo por um procedimento judicial, sigiloso, seja o que for. Então, de fato, aqui estamos diante de um caso de habeas corpus, porque o abuso de poder que nós temos relatado na questão de número 8 é um abuso de poder que limita o direito de ir e vir, já que a prisão não está de acordo com normas constitucionais. Oitava questão, B. Nona, em relação aos direitos e garantias, item A. Nós temos da Constituição as normas definidoras de direitos fundamentais dependem sempre de regulamentação infraconstitucional. Não. Às vezes, elas podem surgir de forma plena, completa. B. Os direitos e garantias expressos excluem outros? Não. Eles são complementares. Eles não excluem outros direitos presentes em outras constituições, inclusive, na verdade, não são complementares. Eles são os mais relevantes, porém não são os únicos. O rol de direitos é um rol exemplificativo. Não impede que outros direitos sejam incluídos, inclusive mediante acordos ou tratados internacionais. C. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, olha aqui a matéria, que for aprovada em cada casa do Congresso em 2 turnos por maioria absoluta dos votos, serão equivalentes às emendas? E aí, a maioria absoluta? Não, é 3/5 dos votos. Errado. A maioria qualificada é mais do que absoluta. Sobrou o D. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Perfeito. Jurisdição do TPI é artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. O TPI é um Tribunal Penal internacional que vai tratar de crimes graves, crimes hediondos, ele vai cuidar de crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio. Mas para a atuação do TPI é necessário a adesão do país interessado. O Brasil é membro hoje, sim, do TPI. Então, a nona questão, pode observar que ela está toda fundamentada nos 4 parágrafos do artigo 5º, todos muito importantes. O primeiro é o parágrafo 1º, quando eu te digo que a aplicabilidade da norma é imediata. O parágrafo 2º, o B é o parágrafo 2º, o C é o parágrafo 3º. Olha só, cada item correspondeu a um dos 4 parágrafos do artigo 5º, que eu considero importantíssimos. Não tem como ir para uma prova de direito constitucional sem conhecer bem esses 4 parágrafos, letra D. Aí vamos lá para a 10ª. Em relação às normas constitucionais da administração, segundo o Supremo, voltamos lá para o Supremo. Nós já vimos essa, na verdade não, parecidíssima com a questão que nós já vimos. Olha o item A. O limite de idade para inscrição em concurso só se legitima em face da Constituição quando possa ser justificado pelas atribuições do cargo. Agora está correto. Lembra que nós vimos um item desse logo nas primeiras questões. Pode ter limite de idade em concurso público? Não deveria, mas pode, quando a justificativa for a natureza das atribuições, como, por exemplo, cargo militar. Só assim é que é possível.
B, em face do princípio da legalidade, não pode a administração, mesmo que não concluído e homologado o concurso, alterar condições do certame. Ela pode, se for antes da realização da prova. Ela pode, em face da legalidade. E nem é a legalidade, é o princípio da segurança jurídica, é o princípio da publicidade. C, é legítima a limitação de idade apenas em concurso público, pois este tem o poder de suprir a exigência? Não, nós já vimos que não. D, em face do princípio da eficiência, a habilitação legal para exercício do cargo deve ser exigida no momento da inscrição? Não, é no momento da posse, que é quando você de fato torna-se servidor público. Errado. 10ª questão, letra A. A 11 são sobre as condições de elegibilidade. O que é necessário para se concorrer a um cargo eletivo? Artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Primeiro item, são condições próprias de elegibilidade a nacionalidade brasileira, pode ser nato ou naturalizado, exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio na circunscrição, filiação partidária e idade mínima. Ok. A depender do cargo, essa idade será variável. Se for para vereador, 18 anos, prefeito, deputado, juiz de paz, 21, governadores, 30 e presidente, vice-senador, 35. Próximo, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro, sim. Ressalvado alterações fáticas ou jurídicas supervenientes. Ok. No momento do registro já comprova, a não ser que surja algo posteriormente. Próximo, o mandado eletivo pode ser impugnado perante a Justiça Eleitoral? Pode, no prazo de 15 dias a contar da diplomação. Falso. Isso aqui é o parágrafo 10 do artigo 14. E o último, então eu tenho VV falso. Último, são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes até o 3º grau. Olha o erro, é 2º grau, não entra 3º. Isso aqui é a chamada inelegibilidade reflexa, que diz que o candidato ficará impedido de concorrer a um cargo eletivo não por uma condição dele, mas porque ele tem um parente de até 2º grau que ocupa cargo eletivo naquela circunscrição territorial e não pode favorecê-lo. O erro é o 3º, porque seria 2º. Então, VVFF, questão de número 11, letra A. Questão 12, agora vamos falar da administração pública. Fundamentação contida no artigo 37. 1. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado? Sim. Para atender a necessidade temporária. Correto. 2. A lei reservará percentual de cargos e empregos para pessoas com deficiência, definindo os critérios de sua admissão. Perfeito. 3. É vedada a acumulação remunerada de cargos, exceto apenas professor, apenas saúde? Errado. 1 e 2. Olha o erro, o apenas. A acumulação em regra é proibida, salvo 2 cargos de professor ou 2 cargos de profissões devidamente regulamentadas na área da saúde ou um cargo de professor acumulado com um cargo de natureza técnica ou um cargo de natureza científica. Um cargo de natureza técnica é aquele cargo de atribuições específicas, que não precisam ser superiores. E científica é um cargo de nível superior. O erro da questão do item 3 é porque não é apenas saúde. Isso aqui está previsto no inciso 16 do artigo 37. 13. Lidiane é empregada de uma empresa exercendo funções de motorista. Enquanto trabalhadora urbana, quais os direitos ela tem, segundo o artigo 7º? Ora, tem direito ao seguro-desemprego, sim, mas não é parcial, e muito menos em razão de acidente de trabalho. Em razão de demissão sem justa causa. Demissão sem justa causa. Tem direito à remuneração do diurno superior ao noturno? É o contrário, é o noturno superior ao diurno. Tem direito à jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turno ininterrupto? Turno ininterrupto, 6 horas. Sobrou o D, proteção em face da automação. O que é automação? É a tentativa de troca do trabalhador pela máquina. Se isso acontecer, tem que ter a garantia do emprego do trabalhador, mesmo que seja em outra função. Aí fechamos lá no artigo, na questão 14. Segundo o 14, ele diz que o Pedro Machado, conhecido comerciante, está interessado em se tornar presidente da República. O que é necessário? A, idade mínima de 35 anos. Errado. B, idade mínima de 35, ter nacionalidade brasileira
está em pleno exercício dos direitos políticos, ser filiado, filiação obrigatória, ser alistável e possuir domicílio no país. Se fosse para governador, tinha que ser no estado onde ele quer concorrer ao cargo. Se fosse prefeito, seria naquele município. Mas como é presidente, país. Então, é o item B, com fundamento no artigo 14, parágrafo 3º. O C acertou 35 anos, mas diz que ele tem que ser filiado a partido ou declaração. Nada de declaração, tem que ter filiação. E o D está errado porque falou em 30 anos. Então, questão muito boa. Item B, que se o candidato soubesse quais são os requisitos para concorrer a um cargo eletivo. Excelente. Com isso, resolvemos questões para tratar de todos os temas do direito constitucional na AMC. Olha só, nós vimos o conteúdo completo através de resolução de questões. Não tem nada melhor do que você ter o conteúdo em mãos, resolvendo questões. Então, vai por mim. Essa é, sem dúvida, a melhor estratégia para passar no concurso. E, gente, dá tempo. Professor, ainda dá tempo? Claro que dá. Olha só, se você quer continuar tendo o melhor material de questões, o melhor conteúdo teórico, se você quer garantir tua vaga na AMC, estuda correto, estuda direcionado, estuda focado. E desse modo, nós temos a oferecer para vocês hoje o melhor produto do mercado para ser aprovado neste concurso. Nós temos a AMC Platinum. É o curso mais que completo e direcionado para a tua aprovação. Teoria e exercícios, simulados, plano em PDF, transmissão do presencial, você em casa vai assistir o presencial, ao vivo, curso do zero, mentorias, tudo isso com toda a nossa equipe Tiradentes, aulas ao vivo direto do presencial, acesso a mentorias, garantia de atualização pós-edital e tudo isso por apenas 12 de 35 e 13. Ou seja, estamos com um curso mais que completo com 60% de desconto. Então, está imperdível. Se você quer se tornar servidor público em breve, se você quer garantir teu cargo na AMC, nós temos aqui o melhor, mais focado curso direcionado para a tua aprovação. Então, não perde o tempo, não perde tempo. Vem para o Tiradentes Online, dá uma olhadinha no curso, te garanto que dá tempo. Até a tua prova você vai estar com o conteúdo todo estudado, viu a teoria, resolve questões que nem fizemos aqui nesse momento. Viram quanto a jurisprudência é importante? Então, não adianta ficar só na letra de lei. Hoje, o concurseiro é profissional, o concurseiro entende como o conteúdo é cobrado em questões. E nada melhor do que o nosso Platinum aqui para focar na tua aprovação, tá bom? No mais, eu peço apenas que vocês continuem estudando. Quem não começou ainda, que comece agora. Quem já começou, é o momento de dar o gás. Porque nosso edital, nossa provinha, será em breve. Então, nada melhor do que estar preparado, tá bem? Eu quero só agradecer a todos vocês que estiveram comigo. Desejar a todos um excelente estudo, um grande beijo e vai dar tudo certo. Vamos garantir aí o nosso resultado. Até mais. Chegou a hora de eu bater um papo sério com os futuros aprovados da AMC. Se você é um deles, presta bem atenção que você vai gostar. Primeiramente, eu quero parabenizar todos vocês que estão aqui participando dessa mega aula. Você está conferindo aqui tudo o que precisa para impulsionar a tua preparação nesse momento pré-edital. Por isso, nós queremos te agradecer por você estar aqui estudando com a gente no Tiradentes Online. A gente já sabe que o edital vai sair em até 30 dias. E até lá, meu caro amigo concurseiro, ainda dá tempo de você estudar muita coisa. Mas é claro que você precisa de um método para te guiar nesse estudo pré-edital. Aliás, é por isso que você está aqui com a gente para descobrir um passo a passo comprovado que vai te fazer sair na frente da tua concorrência e conquistar a tua tão sonhada aprovação nesse concurso. E o nosso objetivo aqui é só ver você assinando a tua posse lá na Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. É por isso que você precisa prestar bem atenção e ficar comigo até o final desse vídeo, porque o que eu tenho para te mostrar vai mudar a tua preparação para esse concurso. Melhor que isso, vai te colocar na frente da tua concorrência. Nós queremos te guiar nesse momento pré-edital com um passo a passo prático e objetivo, que já ajudou centenas de concurseiros a conquistarem as suas vagas em concurso de diversas áreas. É por isso que o curso AMC Platinum está com as inscrições abertas e um desconto exclusivo para você que está aqui nesse aulão. Para quem não sabe, o curso AMC Platinum é um método completo para você estudar com o direcionamento certo e ser aprovado dentro do número de vagas. Nesse método completo, você terá melhor combinações de métodos de estudos.
você vai ter toda a teoria descomplicada, com atualizações pós-edital, exercícios, resoluções de questões, videoaulas para descomplicar o conteúdo, com PDFs exclusivos, materiais de apoio, simulados, transmissões ao vivo direto do presencial. Tá incrível, pessoal? Aqui você terá o direcionamento de professores especialistas com uma ampla experiência em concursos que vão agilizar o teu estudo só com conteúdo que realmente vai cair na tua prova. Nada de perder tempo com assuntos que não vão estar lá. É por isso que esse método é ideal para você que está aqui assistindo essa aula e quer ser o próximo aprovado no concurso da MC. Essa é uma verdadeira preparação completa e agora você vai descobrir o mega desconto que o Tiradentes liberou para você. Tá preparado? Então lá vai. Você terá 60% de desconto para entrar agora na turma do curso completo MC Platinum. Você não ouviu errado não. 60% de desconto para você garantir a tua vaga hoje mesmo e começar a tua preparação. E olha só, normalmente para você obter esse curso, você ia precisar pagar cerca de R$ 1.054. Mas hoje você terá esse método completo para estudar com foco na tua aprovação por um preço incrível. Somente 12 parcelas de R$ 35,13 sem juros nenhum. Tá incrível? É uma preparação completa por um preço que cabe no teu bolso e você só precisa de um clique rápido para estudar com um método que vai te guiar até a tua tão sonhada aprovação. O link para você efetuar a tua matrícula e conquistar a mudança da tua vida tá aqui na descrição desse vídeo. Você só precisa clicar agora e fazer a tua matrícula antes que essa oferta acabe. Porque sim, ela não vai durar por muito tempo e eu sei que você não vai perder uma oportunidade como essa. Chegou a hora de você concretizar aquele sonho do cargo público e o Tiradentes vai te mostrar o caminho. Então clica agora e vem com a gente. A gente espera na turma dos futuros aprovados da MC.